Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. A person of this type chooses a victim for a reason. Possession, control, violence. There was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. He had very blue eyes. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. Theodore Bundy has escaped, suspected of dozens of sex crimes in Washington State, Idaho, Utah, and Colorado. I think things are going to work out. That's about all I can say. Bundy is acting as his own lawyer. What is unusual to see is that many of the onlookers are women. You're a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Serial killer Theodore Bundy has escaped once again. One of the FBI's most wanted men. He was charming, good looking, smart. You sure you have the right guy? I mean, I'm not an animal and I'm not crazy. I'm not a split personality. Yeah, I'm just a normal individual. Oi gente, Rafa Fustan, da mina que comprava livros. A gente vai falar de um documentário que eu já estava assistindo na Netflix, mas eu demorei um pouco mais do que o habitual para assistir. Porque, pra ser muito sincera, eu amo documentário, mas eu achei esse o ritmo lento. E por mais que eu quisesse saber mais sobre o assunto, até pra conversar com vocês, eu achei bem, sabe, tipo, ai, de novo. Eu acho que o jeito como foi filmado pelo diretor, que era o nome dele, o diretor Joey Berlinger, foi um jeito que não me agradou em nada. Eu acho que poderia, de repente, ter só 2 episódios, né, e cortar bastante coisa. Também não me agradou muito o formato que ele quis falar sobre este assassino. Bom, eu vou falar, você já está conversando com o serial killer, a história do Theodore Robert Bundy. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dele. Falo que as pessoas mais velhas lembram muito dele. Eu, desses assassinos em série americanos, que pra mim é muito famoso, sempre foi o Charles Manson, né? Porque ele assassinou a Sharon Tate, era a esposa do Roman Polanski, teve aquela polêmica toda com o Axl Rose gravar uma música, né? Que fosse do Charles Manson, né? Ele morreu acho que ano passado, retrasado. Mas o Ted Bundy realmente eu não sabia nada sobre ele. E aí eu comecei a ver, né, o trailer e tal do documentário, me interessou, levou a assistir. Bom, a primeira coisa que a gente começa a ver na história é de que um jornalista muito jovem conseguiu com que ele falasse, porque ele nunca assumiu os assassinatos. Ele sempre era muito sarcástico, sempre usava o que ele sabia de legislação americana, porque ele fazia faculdade de Direito, e ele usava também o charme dele, porque ele era um homem muito bonito. E certamente você já ouviu esta frase de, mas ele nem tem cara de ladrão. Nossa, mas ele nem tem cara de assassino. O que é ter cara de assassino e cara de ladrão, né? Ou seja, um rapaz branco, né, de classe média, de olhos muito claros, azuis, piscina, né, aí não tem cara de ladrão, não tem cara de assassino, mas ele era um assassino inescrupuloso, que matou, confirmado, 32 mulheres, inclusive a última vítima tinha apenas 12 anos. Ele não só matava, como ele se deliciava em estuprá-las com barras de ferro e com diversos outros objetos, que eu nem vou falar aqui neste vídeo, mas vale a pena de vocês assistirem, mas tem que ter estômago. Ainda mais nós mulheres que sentimos isso na carne, assim, pelo menos quando eu vejo uma cena de estupro, eu vejo falando que alguém fez alguma coisa com uma mulher referente a crimes de estupro, assim, eu fico, sabe, parece que estão fazendo em mim. Então, assim, doeu bastante ouvir essas palavras, né, dele. Por que eu ouvi essas palavras dele? Porque, inclusive, tem uma gravação de 100 horas, sei lá, acho que são de 100 horas, que ele fez para esse jornalista. Esse jornalista, além de ser entrevistado, ele apresenta essas fitas. E o diretor colocou numa ordem dele desde criança, né, falando e tal da infância dele, até o dia do julgamento final dele. O que é interessante, assim, né? A gente fica pensando, por que ele fazia isso? Tem que ter um porquê. Na verdade, não existe um porquê. A pessoa é um psicopata, né? Eu não sei se estou usando o termo correto, mas ele tem aquela maldade dentro dele e ele se satisfaz não só matando, como estuprando ou vendo o pavor das vítimas, né? Então isso é bem claro durante o desenrolar do documentário.
Aí ele mostra pra gente que a mãe dele era solteira, morava numa casa de mãe solteira na época, lembrando que esses crimes aconteceram entre 74 e 78, ou seja, ser uma mãe solteira na década de 60 era, né, um absurdo, assim, era super mal visto. Então ela depois se casa com o padrasto dele, e esse padrasto ele passa a chamar de pai, mas quando ele descobre que ele não é filho desse cara, pra ele é um trauma muito grande. Claro que nada disso justifica, mas os psicólogos vão atrás de alguma, né, brecha ali pra entender por que a mente dele era tão doentia. Bom, o que impressiona, na verdade, as pessoas acreditarem na inocência dele o tempo todo. Muitas pessoas acreditavam, inclusive quando ele estava sendo julgado, mulheres, homens, iam até as vítimas que tinham sobrevivido, né, as vítimas não só a vítima, tinha uma vítima, mas como é que é, eu esqueci o nome. Quem ia depor lá contra ele, né, eu sempre esqueci essas palavras. E aí, as pessoas iam lá, as testemunhas, pronto, voltou. Iam atrás dos testemunhos para dizer: você tem certeza que você viu aquele cara? Era ele mesmo? Porque ele é tão bonito. Essas eram as palavras que eram utilizadas. Inclusive, uma das mulheres que sobrevive, porque ele vai lá, pega ela, não pega não, né? Finge que é da polícia, vai atrás dela, entra dentro de um shopping, inventa que tem um problema com o carro dela, que alguém estava tentando roubar, ela volta, ele consegue colocar ela dentro do carro dele. E ela luta com ele muito e consegue se soltar, e ela tá viva até hoje para dar os depoimentos. E as pessoas iam atrás dela e diziam: você tem certeza que é ele? Cara, a mulher quase morreu nas mãos dele. A mulher era para estar morta. 4 horas depois ele fez outra vítima. As pessoas ainda têm coragem de perguntar se aquela mulher, se realmente era ele. Então, eu acho que a gente pega, se eu for pegar o Yu, né, o que eu fiz até crítica para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, e esse que é vida real, a gente percebe como tem algumas pessoas que fantasiam que essas pessoas ainda podem ser boas, que romantizam isso. Isso é extremamente doentio do outro lado também. Uma coisa que me assusta muito também, que mostra no vídeo, no documentário, que existiam mulheres que mandavam cartas de amor pra ele. Isso existe muito hoje em dia, todos os dias, porque as pessoas mandam cartas de amor para assassinos. O que elas pensam? Elas não pensam que elas serão as próximas, né? Vai ter uma próxima e tal. Não. Elas pensam: beleza, ele matou 2, 3, mas a minha ele vai amar, ele é uma pessoa maravilhosa, eu quero casar com este homem que matou algumas mulheres. Inclusive, num dos julgamentos, ele diz que ele para o julgamento para pedir em casamento uma dessas admiradoras dele. Ele usa tanta beleza a seu favor, ele sabe manipular as pessoas, que ele consegue fugir da prisão, porque ele não era visto como uma ameaça. O cara mata 32 mulheres e não é visto como uma ameaça. Como pode isso? Né? Bom, eu já disse para vocês mais horas de entrevista, ele acabou sendo condenado e a cadeira elétrica. O dia que o Netflix lançou esse documentário, ele lançou no dia 24 de janeiro. Então, tinha 30 anos que ele morreu na cadeira elétrica, que foi ligada por uma mulher, isso é bacana de falar, porque foi 24 de janeiro de 1989. Então isso também, né, a gente fica... Ainda bem que assim, né, subiu pro capeta, desceu pro capeta, como seria. Bom, de resto, eu não vou me falar muito mais sobre o documentário, eu queria só deixar aqui registrado que eu assisti, o que eu achei. A minha nota para esse documentário é de que ele é bom ponto, porque ele é muito cansativo. Eu acho que é extremamente válido a gente saber sobre essas histórias, a gente falar sobre essas histórias, mas a gente não deve romantizar nunca isso, né? Porque o cara é bonito, que gato, é bem que eu queria. Não, gente, isso aí tá errado, você tem que procurar um médico, porque realmente não tem como, né, você achar bonito um cara que fez uma coisa dessa. Tudo bem, nossa, ele era bonito, ok, ponto. Isso não é nenhuma coisa que tem que ser levada em consideração. Se ele é um assassino, se ele matou, a gente tem que ter respeito pelas essas famílias todas, né, que ainda estão aí, e por toda a dor que eles passaram. Podia ser com você, podia ser comigo, podia ser com qualquer outra pessoa. A gente tem que sentir essa empatia aí. Bom, demais, vocês sabem que eu gosto muito de documentários, ainda mais que envolvem, assim, crimes, né, eu gosto de assistir, até para entender a mente, assim, do assassino. Eu não acho que esse deixa muito entendido. Talvez ele vá muito pro fato de levar só ele, de ouvir pouco as vítimas, apesar de ter alguns depoimentos. Aparece também uma namorada dele, que inclusive denunciou porque vê muitas coisas ali, uma faca no carro, percebe que no dia que fulano, uma das moças foi morta, ele saiu mais cedo da casa dos pais dela. Então também tem essa parte aí de ver como ele convivia em sociedade de uma forma, né, principalmente os psicopatas fazem isso, e de como ele conseguia matar e no dia seguinte fingir que nada aconteceu. Isso eu acho que eu li esse ano, não foi ano passado, não
esse ano pode ter sido, acho que foi 2017. Eu li sobre um livro sobre psicopatas, né? E realmente, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois eu vou achar a resenha, também pra vocês verem o como é assim, inacreditável, né? O como eles conseguem ser frios diante desses crimes. Em nenhum momento ele se sentiu arrependido, em nenhum momento ele confessou de verdade que foi ele, então, no julgamento, mas todas as provas levaram também. O que ajudou a demorar para pegá-lo? Naquela época não tinha tanto tecnologia, né, como diria assim, né, tantas formas de se encontrar uma pessoa como a gente tem hoje em dia, né? A gente tem vídeos de celular, um monte de coisa para mostrar. Ele sempre dava, às vezes, o mesmo golpe, que era do braço quebrado, precisava de ajuda e empurrava a pessoa dentro do carro. Então, tinha assim algumas coisas que ele repetia, mas outras eram inéditas, o que fazia com que a polícia desconfiasse, né, se era ele ou não. Principalmente porque ele tinha um Fusca era um carro super comum na época, todo mundo tinha, e aí também, um cara com Fusca, e aí, quem é? Né? Eles também demoraram a descobrir. Então é isso, se vocês assistiram e gostaram desse documentário, coloca aqui embaixo que vocês sentiram assistindo ele. Me incomodou bastante, mas realmente essa pegada dele pra mim foi lenta, como eu disse. Mas é um documentário que é bacana de assistir. Eu tô muito ansiosa pra ler o livro do Ted Bundy. A Dark Side tá lançando esse mês, acho que é esse mês ou março. E eu tô a fim de ler porque é feito por uma outra visão, então de repente acho que uma visão feminina de repente seria diferente desses crimes, né? Foi tudo feito por homem aí, inclusive jornalista homem, diretor homem, então eu acho que seria interessante ver uma visão feminina sobre esses crimes, uma pessoa especialista que escrevesse sobre a área. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal.